Pastor Elvis de Oliveira, casado com a pastora Elisete Gomes de Oliveira, pai de Elvis Júnior e Elisa. Atua como pastor-presidente da Igreja Paz de Sorocaba, em São Paulo. É fundador de diversas igrejas no interior deste estado. Escritor de vários livros como Critérios Práticos de um Líder de Célula e também Discipulado Fácil. Vamos receber agora o preletor da noite, Pastor Elvis de Oliveira, com uma forte salva de palmas. Quantos estão felizes aí? Quantos querem aprender mais um pouquinho? Começa por mim. Como é bom aprender, irmãos. Como é bom crescer na palavra de Deus. E eu quero falar nesta noite e dar continuidade sobre esta área tão maravilhosa, sobre esse mandamento tão maravilhoso que é o discipulado. Depois que Jesus começou a operar através desse mandamento na minha vida, irmãos, tudo mudou. O ministério infrutífero, o ministério travado, uma vida realmente espiritual muito difícil, mas olha, eu decidi obedecer ao Senhor neste mandamento, nesse princípio, e tudo mudou. Olha o ministério hoje em Santarém. Sabe, queridos, eu vi uma igreja de 190 membros se tornar em 76 mil membros. A maior igreja local desse país. Sabe, queridos, eu vi essa igreja se tornar em mais de 1000 igrejas espalhadas dentro do Brasil e fora do Brasil. E hoje, glória a Jesus por isso. Apesar de nós, apesar da equipe que nós temos, irmãos, hoje mais do que 10 mil denominações, da mais humilde, simples, tradicional, da mais avivada, rica, sabe Deus o que mais, está aliançados. São milhares e milhares de igrejas aliançados, não só no Brasil, mas em todos os continentes espalhados pelo mundo. Mas tudo começou, querido, a partir do momento que nós passamos a observar, mas também a praticar e obedecer esse mandamento, amém? O tema dessa ministração é razões por que precisamos estar no processo de ser e fazer discípulos. Muitos falam assim, eu vou fazer discípulos, mas eu não preciso ser discipulado. Quando Jesus dá a ordem, ele fala, ide fazer discípulos. Para quem que ele estava falando? Ide fazer discípulos. Para os seus discípulos. Então, deixa eu lhe falar. Dentro do contexto, eu não só preciso ser um discípulo de excelência, de qualidade, mas eu preciso também fazer discípulos de excelência e de qualidade. Amém? Então, olha só, queridos, depois que eu passei a viver esse princípio, esse mandamento, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Começando em Santarém, passando pelo o Nordeste brasileiro, e hoje ali em São Paulo, para a glória de Jesus, 5 anos e 11 meses, 36 igrejas fundadas, 5.873 vidas salvas. Mas não é vidas qualquer, são discípulos, amém? Que têm vestido a camisa. Então, eu tenho muitas razões para falar tão bem desse princípio, desse mandamento. E eu quero hoje trazer à sua mente, sabe, queridos, clareza sobre este princípio, esse mandamento, mas também eu quero desafiar você a conhecer mais a Bíblia, e a viver esses princípios que eu creio que você será cada vez mais abençoado. Mateus, capítulo 28, do versos 18 ao 20, a palavra do Senhor fala que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é a maior autoridade no céu e na terra? Jesus. Ele chega então para os seus discípulos, sua igreja, e ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Versos 20, é o versículo da recompensa. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, aí vem a recompensa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem quer ter a presença de Jesus 24 horas por dia, levante a mão, dê um glória a Deus. Quem faz discípulos terá o privilégio de ter a presença do Senhor 24 horas por dia. Agora você me diz assim, ele fala em outra oportunidade isso? Em outro aspecto, não. A Bíblia somente aqui fala que para quem faz discípulos, então se você fizer discípulos, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz que estará com você. Não importa a situação que você esteja vivendo, ele estará com você. E a Bíblia é clara, irmãos, aonde Jesus chegava, se tivesse ali um doente, o que acontecia? Um cego. Um morto. Você quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida? É só passar a viver os seus princípios e mandamentos. E aqui ele fala que aquele que é fiel e vai e faz discípulos, ele estará presente 24 horas. É por isso, querido, quando eu cheguei no estado de São Paulo para fundar 30 igrejas, até o meu pai na fé, o meu discipulador chegar, irmão, sem dinheiro não é mole. Você chegar numa cidade como São Paulo, querido, sem nada no bolso, para fundar 30 igrejas, eu vou dizer, você tem que ser muito macho ou tu tem que ser muito doido. Pastor Eibe chega em São Paulo, não foram 30. Mas 36 igrejas fundadas. Glória a Jesus por isso. Mas aonde estava a base de toda a minha fé e da minha confiança? Nesta palavra. A minha liderança deixou claro, Elvis, você está indo para um lugar difícil e nós estamos com o projeto Santarém, projeto Cuiabá e projeto Sinop. Não tem como nós te darmos nenhuma equipe e muito menos as finanças. Eu falei, mas me dá uma bênção? Isso nós podemos dar. Eu falei, é tudo que eu preciso. E foi assim que eu cheguei em São Paulo, querido. E hoje o patrimônio das nossas igrejas já está em quase 9 milhões. Para quem não tinha R$1. Jesus é bom, não é? É só obedecer os mandamentos. Tudo muda. Olha só. Há 3 ações do discipulado nesse texto. Diga comigo. Primeira, ir. Segunda, agora com mais convicção, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, ensinar. Sabe, queridos, desenvolvemos em Santarém, desenvolvemos também em todo o Nordeste brasileiro e agora estamos desenvolvendo no Sul e Sudeste esse trabalho maravilhoso. O IR fala de um evangelismo com eficácia. Muitas igrejas hoje querem evangelizar, querem enviar missionário para o mundo inteiro, mas eles vão fazer o quê? Um colega meu chegou ali em São Paulo e falou, rapaz, olha, eu estou muito feliz. Eu falei, quero dar continuidade a essa felicidade toda. Eu falei, o que foi? Ele falou, 70% de todas as entradas da minha igreja, eu estou financiando a obra, eu estou enviando missionário. Eu falei, e quantos são? São 15. Eu falei, que legal, mas eles estão fazendo o quê? Ele falou assim, não entendi. Eu falei assim, eles estão fazendo discípulos? Eles estão fazendo o que Jesus mandou? Ele falou, sabe que eu não pensei para verificar isso ainda? Eu falei, manda um e-mail. Pede uma prestação de conta. O rapaz, ele voltou chorando. Tinha um casal de missionários, irmãos, com 15 anos no campo, recebendo da igreja. Tinha ganho 7 pessoas, desviou 3, só tinha 4. Eu falei, está indo fazer o quê mesmo? Sabe, queridos?
O id de Jesus, ele é claro. Então, o ir fala de um evangelismo com eficácia. Nós trabalhamos muito forte quando nós queremos enviar alguém. A pessoa chega e fala: pastor, Deus está falando que eu vou ser missionário, eu quero ser missionário. Irmãos, é engraçado que é surpreendente quando você pergunta: para onde? Boston, Paris, Tóquio, Nova York. Sabe, irmãos, nunca aparece um falando para a Amazônia. Foi lá que eu comecei o meu ministério, evangelizando índios, ribeirinhos, planaltinos, correndo de onça, fugindo de jacaré, e irmão, tendo que pegar cobrão pelo rabo. Quem lembra do que eu falei aqui? Porque eu já contei algumas historinhas aqui da Amazônia, né? Quem lembra da baba ungida? Quem lembra, hein? Do cerco da onça? Sabe, querido, eu te digo uma coisa. Eu já sou amigo da turma, e você? Vai comigo? Temos trabalhado, então, de diversas formas, trabalhando o evangelismo. Mas um evangelismo com eficácia. Quando uma pessoa chega para nós falando que quer fazer missões, a gente motiva muito. Parabéns, querido. Mas as verdadeiras missões começam pela sua casa. Comece então a investir, orar e jejuar pela sua família e ganhá-la. Quando ele vem falando: pastor, já comecei a ganhar gente da minha casa, eu digo: parabéns, continua na sua rua, continua no seu bairro. Quando você tiver 50 células e ganha 500 almas, a gente manda você para qualquer lugar do mundo que você quiser ir. O erro que muitas igrejas têm investido muito dinheiro para missionários ir passear, irmão. O Senhor diz: ide fazer discípulos. O que nós estamos fazendo, irmão? Ah, não, eu estou fazendo muita coisa, eu estou, sabe, irmãos, visitando pessoas, isso é bom, isso está no cumprimento, mas ele diz: ide fazer discípulos, irmãos. Ah, eu faço muito show, eu faço muita campanha, mas o Senhor diz: ide fazer discípulos. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor diz: ide e fazei discípulos. O que você está fazendo para Deus? Ele te pede: ide e fazei discípulos. Ah, eu estou trabalhando muito, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou fazendo grandes investimentos. O Senhor diz: ide e fazei discípulos. A palavra do Senhor em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o que, irmãos? O que, irmãos? O reino de Deus, e todas as coisas nos serão. Você tem dúvida? Eu pensava que você ia dar uma forte salva de palmas, aleluia, joga a cadeira para cima. Cuidado que essa aí pesa. Sabe, querido, o que você tem feito? Nós temos lutado e praticado um evangelismo com eficácia, através do GE, Projeto Natanael, muita comunhão, irmãos. Foi assim que nós vimos Santarém sair de uma igrejinha de 190 membros para 76 mil membros. Mas só mudou quando nós decidimos ir e fazer discípulos. Batizar fala que nós devemos integrar cada pessoa, o quê? No corpo. Sabe, querido, quando você evangeliza uma pessoa e traz ela para a sua célula, para a sua igreja, preste bem atenção. Você está gerando ali o quê? Paternidade. Então você precisa integrar essa pessoa no corpo da célula e depois no corpo da igreja. Porque se ela não for integrada, ela vai se desviar. É por isso que, segundo o IBGE, nós temos a maior igreja de desviados do mundo. 41 milhões. E nós temos dentro da igreja no domingo congregando, e não são crentes de muita qualidade, 27 milhões. A igreja de desviado é maior do que a igreja atual de Cristo. Isso é triste, irmãos. Então, por quê existe essa igreja tão grande de desviados? Porque essas pessoas não foram integradas no corpo.
Elas foram geradas espiritualmente e abandonadas, deixadas por aí. Talvez muitos pastores até receberam no púlpito, mas depois falou, olha para trás, essa é sua família, então se misture, tá? E ele vira e ainda fala assim, e tomara que vingue. Vai vingar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, vai vingar? Vai não, não vai. Porque essas ovelhas precisam de cuidado. E quem Deus quer que cuide delas? Quem? 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 Então dê uma forte salva de palmas para Jesus. É você mesmo. Nós usamos algumas táticas poderosas, como o fator Barnabé. Tudo isso está na livraria, viu, irmãos? Isso aí é tudo livro, aí está na livraria. Olha só, culto de celebração, Tadel, célula, discipulado 1 a 1, que é a coluna principal. Sabe, queridos, se você quer integrar cada pessoa que você ganha na sua célula, se você quer integrar e quer ver essas ovelhas dar fruto da sua célula, da sua igreja, você precisa discipular. Foi isso que Jesus mandou. Se o Filho de Deus começou o seu ministério fazendo discípulos, concluiu o seu ministério fazendo discípulos e falando, vá e faça também, você acha que ele está errado? Ele está mais do que certo. Ensinar, ajudar a pôr em prática, mentorear. Sabe, querido? Talvez você fale, pastor, eu não tenho muitos chamados para ensinar. É verdade. Nem eu. Nem eu tenho. Mas quando se fala de reino, nós temos que cultivar um caráter. E esse caráter nos molda e ensina muitas pessoas. Sabe, querido, você talvez não sabe. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, bonita, olhando a bolota dos olhos dela, qual é a Bíblia do ímpio? Pergunta para ele. Responde agora, irmão, diga assim, você. Você está pensando que o ímpio vai andar aí no meio da rua com Bíblia na mão? Ele vai olhar, olha ali um crente. As pessoas estão de olho em você. Diga isso para quem está do teu lado. Meu irmão, as pessoas estão de olho em você. Por isso dê bom testemunho, amém? Sabe, queridos, nós temos ensinado, mentoreado tantas pessoas através de uma liderança de célula, de uma célula, através de um discipulado, vivendo ele como discípulo e gerando novos discípulos para Cristo. Amém? Então preste bem atenção. Como é importante você entender e conhecer mais esse mandamento. Olha só, o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é mais que evangelizar ou ganhar alguém para Jesus. Tem muitas pessoas que se alegram somente no ganhar as pessoas para Jesus. Irmãos, isso é a primeira parte da coisa. Isso é a ponta do iceberg. Se preocupe não, tem muito mais coisas para se viver e exercitar. Não é porque você foi numa praça, panfletou, evangelizou alguém e você até trouxe para a célula, para a igreja e que isso é tudo, porque não é. O Senhor, quando diz, ide fazei discípulo, o ganhar as pessoas para Ele é apenas o começo. Eu escrevi um best-seller que chama Discipulado Fácil, fácil de entender. Amém? Ó, só a irmã que entendeu. Fácil de entender. Ó, tá vendo? Glória a Deus. Jesus agora está trazendo revelações. Olha só. Não basta só ganhar alguém para Jesus e cuidar
e acompanhar espiritualmente os filhos espirituais que geramos e levá-los a se firmarem em sua decisão por Jesus, de maneira que cresçam e experimentem uma genuína mudança em suas vidas, se envolvam na igreja, passem a ser o quê? Testemunhas eficazes, aprendam a dar frutos e a se reproduzirem na vida de outros. Queridos, o ganhar é só o começo. Mas aí você vai discipular, porque Jesus falou: ide fazer discípulos, não é ide fazer convertidos. Sabe, queridos? E tem mais. Você tem o privilégio de discipular, de cuidar da menina dos olhos de Deus. Porque cada uma dessas vidas é a menina dos olhos de Deus. Sabe, queridos, é empolgante poder viver esse princípio, esse mandamento. Como eu falei para vocês no começo, eu tenho muitas razões para viver esse princípio, esse mandamento. Eu sei como era o meu ministério. Eu sei como era a minha casa. Eu sei quem eu era. Mas Jesus agiu de misericórdia e me trouxe, sabe, queridos, muita graça. Por isso eu teria tantas razões para falar para vocês aqui sobre esse princípio. Mas eu quero só falar sobre 7 razões. E a primeira, querido, é que esse princípio, segundo Mateus 28, versos 19, é um grande mandamento. Assim como Jesus chegou naquele último momento com a sua igreja, e ele falou: ide fazer discípulos. A palavra de Deus fala que anjos vieram ali e viu aqueles homens olhando Jesus sumindo nas nuvens, e esses anjos falaram assim: não sabeis que esse mesmo Jesus que sobe aqui descerá para julgar as nações? Eu quero que você saiba que o nosso Deus é um Deus de prestação de contas. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas é um Deus de prestação de contas. Ele chama a sua igreja, ele chama os seus discípulos. Quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Levante a mão e dê uma forte salva de palmas. Diga: eu sou igreja. Agora você vai virar e vai falar assim: essa palavra é para você, é para você, é para você. Foi para a sua igreja e para os seus discípulos que ele virou e ele falou o quê? Vá e faça discípulos. Não, eu estou fazendo sopão, eu estou tocando muito, eu estou, fazendo tantas coisas. Eu só te pergunto uma coisa: foi isso que ele te pediu para fazer? A minha unção, pastor, é cantar. Eu canto igual um canarinho. Eu toco muito. Continue cantando muito, tocando muito. Amém? Faça muito sopão, porque eu também gosto. Me convide. Mas faça discípulo para Jesus. Assim como os anjos falaram que ele voltará para julgar as nações, lembra-te que a primeira que será julgada é a sua casa. Você cedo ou tarde estará de frente com Jesus, e ele vai te perguntar: fostes e fizestes discípulos para mim? Qual será a sua resposta, meu irmão? Para de brincar na casa de Deus. Sabe, queridos, o Senhor é um Deus de muita misericórdia. Ele não está aqui para julgar você, mas Ele está aqui usando a minha vida para falar para você: saia desse acomodismo. Viva o verdadeiro evangelho, sendo um verdadeiro discípulo e fazendo discípulos para Ele. Porque um dia
estaremos face a face do Senhor, olho no olho, e Ele irá perguntar: fostes e fizestes discípulos para mim? Qual será a sua resposta? Ah, Senhor, era tantos homens dando mau exemplo na terra, na minha cidade, na política do meu país. E aí eu pensei, sabe, Senhor, o Senhor vai me entender, sabe? Eu pensei então, eu não vou fazer isso. Está todo mundo corrompido. Irmãos, e o brasileiro é bom em dar desculpa, mentir, né? Já viu aí em Brasília, né? É uma mentira. Já viu a onda? Eu não vi, eu não sei. Virou moda em Brasília. Eu não vi. Mas estava na tua frente. Eu não vi. Eu não vi. Você sabe. Não, não sei não. Sei não. Eu sou de outro mundo. Eu moro em Marte. Eu sou de outro planeta. Sabe, irmãos, com Deus não cola. Desculpa esfarrapada com Deus não cola. É melhor obedecer o princípio. É melhor obedecer o mandamento. Olha só, o que diz mais? Primeira razão, porque é um mandamento. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, mas um imenso quê? Privilégio. Irmãos, é um privilégio fazer o que Ele me pede. Irmãos, aí é que eu tiro o chapéu para os católicos. O Papa está lá em Roma, mas o Papa fala, 2 passinhos para a direita. Está lá, ó. E tem uns que ainda levam uma cruz e uma casinha na cabeça e um tijolo, é ou não é? Eu me empolgo com esses caras. Mas tem uma raça de crente, irmão, que o anjo da igreja fala, 2 passinhos para a direita. Aí ele, peraí, por quê? É mais fácil ele dar para a esquerda, irmão. Fica contestando, é ou não é, querido? Eu estou falando em outra linguagem aqui. Fica contestando o anjo da igreja. Fica contestando a palavra de Deus. Diga assim, eu não sou assim. Amém, eu concordo com você. Eu também não. Para quem é esse mandamento? Este mandamento é para toda a igreja, é para a igreja toda. Isso inclui, diga assim, eu. Oh, glórias, não estou sozinho nessa. Para todas as épocas, para todo lugar e toda geração, sem importar se a igreja é rica ou pobre, nova ou antiga, tradicional ou renovada, até a consumação dos séculos, é o que ele diz. Cadê as palmas para Jesus? Aê! A sua igreja precisa de você. E o seu mestre precisa muito mais. Ele não confiou em anjos. Ele não confiou em arcanjos, em querubins, serafins. Mas ele confiou num homem que se chama Paulo, Antônio. E em mulheres que se chamam Maria, Sílvia. Sabe Deus qual é o teu nome, meu irmão? O Senhor confia em você. E isso é um privilégio. Olha só. Segunda razão. Porque o discipulado 1 a 1 ajuda a reter o furto e fechar as portas de trás da célula e da igreja. Quantas igrejas você conhece aí, irmãos, que já ganhou tantas vidas preciosas, mas cadê essas vidas? Em Santarém a igreja não passava de 190 membros. Irmãos, era uma luta. Nós ganhávamos mais 10, perdia 15. Meu Deus, só tem 185, era 190. Imagina a loucura para ganhar mais 5. 190 de novo. Nós fomos levantar um censo, irmãos. Já tinha passado mais de 2.000 pessoas ali. Dava para nós abrirmos mais. Podíamos quebrar a parede de um lado, do outro, de lá, pá. Era para a gente ter o que ali? 9 outras igrejas do mesmo tamanho daquela. Foi quando nós entramos em crise e nós começamos a ver
que o nosso ministério não estava tão bem, não, irmão. Que nós não éramos tão bons, não, irmãos. Esse é o erro, que nós achamos que nós somos tão bons. A Bíblia diz que o homem é mau, e também os seus desígnios. Ou o nosso coração tem que estar em Deus, irmãos, ou então já era. Sabe, queridos, nós não somos tão bons. E é importante nós entendermos que quando nós não atrapalhamos o Espírito Santo, Ele faz. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhando na bolota do olho dela, fala assim: meu irmão, pelo amor de Deus, não atrapalhe o Espírito Santo. Quando nós não atrapalhamos o Espírito Santo, Ele faz, e faz muito. Terceira razão, porque o discipulado 1 a 1 traz cura e libertação das feridas da alma. Sabe, queridos, eu era uma pessoa que eu não tinha mais esperança. Eu não acreditava que Deus poderia mudar a minha história. Porque Satanás investiu na minha casa para destruir minha família. Meu pai era, como está filmando, eu não vou falar o nome. Mas olha, meu pai, meu avô e minha avó. O meu avô, ele servia uma organização onde Satanás vinha dar dinheiro para ele nas mãos dele. Ele era o grau máximo dela. Sabe, querido, a minha avó era uma bruxa, que eu vou lhe dizer, fazia o trabalho aqui, o mal acontecia ali. O meu pai era o chefe das marimbas, dos tambores. Quando começava aqui pataputu, meu irmão, todo mundo ficava endemoniado. Que família boa para se nascer, né, irmão? Me gerou para ser um sacrifício a Satanás. Ainda bem que Deus livrou, né, irmão? Já pensou essa beleza toda sendo sacrificada por um capeta? Que coisa doida é essa, rapaz? Ainda bem que Deus frustrou o plano do diabo. Aí olha só, irmão. Depois de ser sacrificado, né, ser gerado para ser sacrifício do diabo, ele me sequestrou com 6 meses de idade da minha mãe. Quem é mãe aqui, levante a mão. Imagina o seu filho ser arrancado de você com 6 meses de idade. E você nunca mais vê na sua vida. Foi o que ele fez. Sabe, querido? Depois me levou para a Amazônia. Me espancava quase todo dia. E depois me abandonou. Cresci na Amazônia sozinho. Deus agiu de misericórdia para com a minha vida. Mas sabe, querido, o diabo tentou destruir a minha vida como ele tem tentado destruir a sua. Mas Deus me levantou como missionário no meio da Amazônia. Entreguei minha vida a Ele. No leito de um hospital onde eu fui desenganado pelos médicos. Eu falei: se tu me curares, eu vou te servir por toda a minha vida. Ele me curou, irmãos. Eu comecei pelas tribos indígenas, pelos planaltos da selva amazônica e depois pelos ribeirinhos. Escapei de morrer, não dá nem para contar quantas vezes. Por feras, naufrágio e tantas outras coisas. Ele me prometeu: como você está sendo fiel no pouco, eu vou te colocar nos maiores palcos do teu país e do mundo. Irmãos, e é exatamente o que tem acontecido. Você pode aplaudir a Jesus e glorificá-lo? Com tudo isso, eu cresci com muita dor no coração. Sem família. Abandonado pelo pai. A pior dor que eu já conheci na vida, irmãos, foi essa. Não queira ser abandonado. Ainda que te espanque, você está ali. E você ainda tem o consolo de ter alguém perto. Ainda que te sequestre, você tem o privilégio de ter alguém ali. Mas quando te abandona, é como se fala assim para você: tu não vale nada. Nem para mim, nem para ninguém. Eu tinha um coração tão ferido e machucado,
que aos 11 anos, eu então passei a beber. 11 anos de idade. Quando eu cheguei aos 20, eu fui desenganado. Os meus rins estavam deteriorando, não dava mais para fazer transplante, a hemodiálise e nada mais. Um já tinha parado e o outro já estava parando. Irmãos, dava ataque de desmaio, que eu desmaiava onde eu estava. E quando eu fui atrás realmente da medicina, tarde demais, me deram 2 meses de vida. Mas o Senhor agiu de misericórdia. Jesus Cristo, através desse mandamento, curou a minha vida. Restaurou a minha vida. No finalzinho eu vou encerrar só contando da experiência com o meu pai. Vamos continuar aqui. Isaías. Aí, 1, versos 4 ao 6. Você pode anotar aí. Fala de um novo exército que realmente tem se levantado para curar o ferido. Eu acredito que você está nesse exército também. Só anote aí, tá? Olha só. Tiago 5,16. A palavra do Senhor deixa claro que a única forma de sermos curados é quando nós confessamos os nossos erros para alguém. Mas engraçado que tem muito crente super-homem por aí. Batman, crente Batman, sabe, irmão? Crente Robin, crente Homem-Aranha. Só vive nas telhas. Sabe, querido, a gente chega e aborda e fala, olha, é bom você ter uma cobertura, é bom que você está debaixo de cobertura. Que isso, rapaz, eu não preciso disso. Eu tenho uns amigos. Aí a gente pensa assim, Batman, Robin, Super-Homem, Homem-Aranha, é os amigos do cara. Só em São Paulo tem 2 irmãos, de um nome tão, conhecido. E eles só andavam falando isso. Sabe, querido, e a gente, querido, cuidado. É importante você ter uma cobertura. Não, eu tenho muitos amigos. Está aí, trocou a mulher pela secretária. Se ele tivesse uma cobertura para prestar contas, não tinha cometido adultério. Sabe, queridos, então, a Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos de alguém para confessar. Não saia para aí confessando para qualquer um, não, que isso vai gerar fofoca. Mas se você, dentro desse princípio e mandamento de discipulado, porque discipulado tem ética, irmãos. O que eu converso, eu e o meu discípulo, está aqui, o pastor Haroldo. É entre eu, ele e Deus. Para mim abrir qualquer coisa da vida dele, irmãos, eu tenho que pedir permissão. Discipulado é princípio, é mandamento, não é avacalhação, não. Não é porta aberta para fofoca, não, irmãos. Não deixe isso acontecer. Se você é uma discípula, um discípulo, você é um discipulador, uma discipuladora, não deixe isso acontecer. Porque diante de Deus isso é muito sério. Mas deixa eu lhe falar. Tem muito crente aí super-homem. Acha que, sabe, porque ele é crente, porque ele tem Jesus, ele não precisa mais de ninguém. É os popstar, né? É o crente Michael Jackson. Pire, vai ficar doido mesmo. Vai. Então, olha só. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para ser de o quê, irmão? Para ser de o quê, irmão? Você já percebeu que o Senhor diz que se eu pecar e pedir perdão para Ele 10 vezes, Ele perdoa? 100 Ele perdoa? 1000 Ele perdoa? Mas Ele diz que eu estou curado? Abre o teu olho. Abre o teu olho. Não, eu vou vencer essa falha. Eu vou vencer esse pecado. Eu tenho olhos impuros, mas eu vou vencer, tá? Eu vou pedir perdão, eu vou vencer. Não vai, não. Diga para a pessoa que está do teu lado, meu irmão. O Senhor diz que eu e você
Nós temos que ter uma cobertura. Querido, eu vou lhe dizer, o discipulado é prevenção espiritual. Quem vive o verdadeiro discipulado bíblico, esse princípio e mandamento gera o quê? Prevenção. Tem alguém da área médica aqui? Tem alguém? Opa, estou vendo aqui, mãos levantadas, aleluia, ali também. Eu tenho muitos amigos que são médicos, são enfermeiros, e eles falam, olha, o melhor remédio é a prevenção. O discipulado, irmãos, é a prevenção espiritual que nós precisamos. Antes de eu viver esse discipulado, irmãos, eu era um crente que amava muito Jesus, como muitos que tem aí. Ama Jesus, mas era um crente doente. Porque a Bíblia fala que o homem só vive pecando. E é verdade, irmão. É numa atitude, é no que fala, é no que pensa. Irmãos, vou lhe dizer, nós somos verdadeiros pecadores. Agora, em Cristo, aí a bandeira muda. Então, olha só. Eu marcava o gabinete com o pastor Eibe, mas era para contar o pecado. Hoje, meu irmão, eu ligo para ele e conto a tentação. Pastor Eibe, tem uma loirona aqui. Irmãos, eu passei uma situação complicada voando para o Rio de Janeiro. E outro voo, voando de Sinop para Brasília. Irmãos, você não sabe como foi difícil. Graças a Deus que voando de Sinop para Brasília, tinha 2 discípulos só de olho. Pastor, estou de olho em você. Eu falei, fique. Eles me falaram, pastor, a menina está do seu lado, não tem nem um palmo de mini saia. Eu falei, não estou vendo nada, estou olhando para cima, meu irmão. E a mulher tirando coisa e eu falando, Jesus te ama, minha filha. Você é daqui mesmo? Eu falei, olha, eu realmente estou aqui, mas eu sou cidadão do céu. Irmão, só Deus sabe. A luta. No final, ela, você tem um cartão? Eu falei, olha, eu vou lhe dizer, eu tenho, mas eu acho que está lá embaixo. Não vai dar para te dar, não, mulher. Querido, eu quero que você veja. E eu já ligo logo. Meu pastor, foi dura a situação. Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Parece que a irmã tinha acabado de colocar o silicone em São Paulo, sabe, irmão? Aí lá vem aquele pombo. Eu falei, Virgem Maria. E o pombo, irmão, estava com a roupa bem transparente, irmão, que o bico estava assim para furar o negócio. A mulher senta do meu lado, irmão, e eu passo o voo todinho, olhando para o céu, para as estrelas, tudo que estava para cima, porque para baixo não dava para olhar. Chego no Rio, já estou ligando para o pastor Eibe. Pastor Eibe, me socorre, pelo amor de Deus. O que foi, meu filhão? Ah, pastor, você não sabe. Era pombo, era bem-te-vi, era tudo passando na minha frente. Irmãos, é impressionante. O nosso discipulador era conosco, irmão. Rapaz, aí é outros 500. Você se enche de unção, irmão. Chegamos em Fortaleza. Olha só. Foi um difícil também financeiramente, irmãos. Cultura diferente, nós saímos do norte. Sabe? Rapaz, no norte era muito bom, irmãos. Eu ia abastecer meu carro no posto, aí já tinha um lá pagando a conta e falando, o anjo mandou pagar. E eu falei, obedeça o anjo, irmão. Eu ia no supermercado, rapaz, quando eu via, já tem aqui uma pessoa que já deixou aqui o número do cartão para pagar o seu supermercado. Eu falei, que anjo é esse? Quando eu cheguei em Fortaleza, irmão, tinha anjo. Parece que os anjos tudo pediram férias.
Rapaz, o dinheiro, meu irmão, estava escasso, estava igual perna de cobra. Os anjos estavam de férias, irmãos, foi difícil. E quando nós passávamos na frente de uma loja que tem o nome Jacaúna, a minha esposa olhava assim e falava: amor, como eu quero aquela mesa. Chega a doer aqui dentro, irmão. A loja Jacaúnas, no Nordeste, principalmente do Ceará, é a top das tops, irmão. E a mesa que a minha esposa estava querendo, rapaz, era cara. Irmãos, e eu fui orando, trabalhando, juntando um pouquinho aqui, outro ali. Irmãos, eu às vezes deixava de comprar um lanche, mas vai guardar o dinheiro, até que um dia, irmãos, eu tinha o dinheiro. E eu falei assim: oh, aleluia, eu vou dar aquela mesa para minha esposa e eu vou ganhar crédito, é? Fui lá e comprei a mesa. Eu falei: vocês precisam entregar nesse dia, nesse horário, porque a minha esposa está na igreja discipulando as discípulas dela, e aí é o tempo que vocês montam. Irmão, nunca deu certo, mas nessa vez deu. Aí eles foram embora e eu fiquei lá naquela emoção, né, irmão? Aí minha esposa chega de carona, toca a campainha, eu vou lá, abro o portão e abro a porta, eu falo: amor, vamos desfilando, para você ver a benção que chegou. E aí quando ela chega, eu tchan, 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 ela olha para a mesa. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: as mulheres nos surpreendem. Eu numa alegria que não tinha mais tamanho, irmão. Machando, sabe, preparando tudo. Quando ela olha para a mesa, ela fala: é até bonita, mas cadê o vaso? Eu falei: oh, meu Jesus, tudo tem que ser difícil assim? Como que apareceu a história do vaso, meu irmão? Eu falei: amor, me perdoe, mas eu não sei da história desse vaso. Ela olhou para mim e falou: ué, mas você não sabe que uma mesa bonita tem que ter um vaso bonito? Eu falei: eu não entendo essa linguagem. Eu só entendo a linguagem da mesa bonita. Ela falou: você compra um vaso para mim? Compra. Eu falei: eu compro, amor. Aí a unção do bacural me pegou. Quem conhece o pássaro bacural? Ninguém. O bacural é um pássaro que dá no norte, irmão. E você vai balar ele, ele te faz você se perder no meio da selva, na capoeira. Você vai entrando, ele vai de um lado para o outro. Agora, legal é o canto do bacural. Ele vai pulando de um lado para o outro e ele vai cantando assim: amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Irmãos, deu uma semana, eu fui comprar o vaso da minha esposa. Como é que você sabe? O bacural. Deu um mês, eu fui comprar. Deu 2 meses, eu fui comprar. Será que essa síndrome já pegou teu marido, mulher? Oh, tem uma ali, pegou. Meu filho queimou a luz. Acima de um bacural vem e escancha no pescoço dele. Amanhã eu troco. Trocou? Hein? A porta do armário. Hein? Amor, você troca a porta do armário? Amanhã eu troco. Amanhã eu conserto. Aí vem a porta do guarda-roupa, o vaso, o irmão está tudo esculhambado. Ele trocou? Sabe, querido, cuidado com a cima do bacural, porque é coisa séria. Anda pegando muito crente por aí. Rapaz, teve um dia, rapaz, que eu entrei em crise. Eu falei: meu Deus, em Brasília e São Paulo tudo é pizza. Lá no norte é tacacá. E açaí. E eu falei: meu Deus do céu, no Ceará e no Nordeste tudo acaba em forró. Irmãos, o pedido da minha esposa já estava quase virando forró. Olha só: amor, comprar meu vaso. Amor, comprar meu vaso. Amor, comprar meu vaso. Compra o vaso, compra o vaso.
Eu falei, amor, não vai virar forró. Eu vou comprar o vaso. Fui lá comprar o vaso, irmãos, na Praça José de Alencar, vários vasos, irmãos, já fui logo olhando um bonito ali e tal, eu fui encostando, e logo do lado, irmãos, tinha o quê? Uma banca de revista. E tinha uma mulher lá, um vaso estranho, irmão. Eu falei, meu Deus! Já virei aqui pro brother de costa e já comecei aqui, né? Escolher o vaso quando o Satanás falou, eu cheguei. Eu falei, não te convidei? Ele falou, chega assim mesmo. Tu olhou. Eu falei, mas só olhei uma vez, isso não é pecado. Ele falou assim, onde está escrito na Bíblia? Irmãos, e começou a me infernizar. Rapaz, eu comprei esse vaso e corri para o estacionamento. Tinha deixado o celular dentro do carro. Peguei o celular, liguei para o pastor. O pastor estava em reunião. Eu falei, pastor, me atende, pelo amor de Deus, 5 minutos. Ele falou, tudo bem, eu vou dar um intervalo aqui. Aí me atendeu, eu contei tudo para ele. Rapaz, ele me deu um abraço de tamanduá, irmão. E olha. Ele falou, já falei para vocês não andar perto de banca de revista. Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Eu falei, pastor, me perdoe. Contei tudo para ele. Rapaz. Ele falou, então vamos orar agora. Irmãos, quando ele começou a orar, sabe aqueles ataques malignos? Começou a cair tudo por terra. Sabe por quê? Porque discipulado é prevenção. O inimigo já estava me falando, olha, eu tenho mais na internet. Aqui, 4 ruas descendo aqui, eu tenho a casa da luz vermelha. Falei, não quero não, cara. O discipulado, meu querido, é prevenção. É por isso que Jesus falou para eu e você vivermos ele. Sabe, queridos, no contexto, segundo a Bíblia, olha só, a Bíblia fala que 1 derruba 1000, 2 derruba 10.000. Olha só, quando você se une ao seu discipulador, você e seu discipulador, você e sua discipuladora, aleluia, no reino, olha só, você se torna 9 vezes mais forte do que o diabo e do que o pecado. Aleluia! Mas se você andar sozinho, você não terá força. Tenha um discipulador, tenha uma discipuladora, viva debaixo de cobertura. E você vai ver como você vai ser forte, um crente forte para vencer as tentações do diabo. Então, a cura virá a partir do momento que você tiver um discipulador, uma discipuladora, você tiver um guarda-chuva. O Senhor diz que tem a condição sim. Para ser perdoado, você pode pedir perdão para Ele na hora que você quiser. Mas para ser curado, tem que haver cobertura e convenção. Confissão. Amém? Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e a deixam alcançará o quê? Misericórdia. Quarta razão. Olha só. Porque o discipulado, 1 a 1, gera maturidade nas diversas áreas da vida e produz crescimento espiritual. Essa é a realidade de muitos crentes que não são discipulados, irmãos. Que não vivem um discipulado bíblico e que Jesus mandou. Olha só, e quando você encontra algum crente por aí que fala, eu não quero esse negócio de discipulado não. Olha, 2 coisas estão acontecendo. Ou ele de fato não conhece a Bíblia, ou ele está escondendo os seus podridões. Porque uma pessoa que diz ser cristã e não querer obedecer o que o seu mestre diz, ele é rebelde, irmão. Como eu digo, eu amo Jesus, Jesus é meu rei, é meu Senhor, meu Salvador, e não obedece o que ele pede. Isso não é crente, irmão. Isso é um falso, antibíblico. E Jesus nunca foi o seu Deus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O que Ele te pede é importante para você? Então, se liga. Tira da sua célula essa doença que é infantilidade espiritual. Tira da sua igreja essa doença que é infantilidade espiritual. Sabe, querido,
O tempo de menino já passou. Agora é hora de ser e fazer discípulos. Amém? Olha só, Efésios 4, 12 a 15 fala fortemente sobre isso. Você pode ler na sua casa. Hebreus 5, 12 a 14 também. Amém? Você pode ler na sua casa. Quinta razão. Porque o discipulado 1 a 1 oferece cobertura e proteção espiritual. Quando Jesus ele fala, ide e fazei discípulos, lembra que ele estava falando para os seus discípulos que já estava sendo discipulado. Então olha só, eu preciso ser sim um discípulo de excelência e fazer discípulos com excelência. Então, preste bem atenção. Eu preciso estar debaixo de um guarda-chuva e ser um grande guarda-chuva para outros que estão na situação da razão número 4. Então, queridos, não é só, se encher da síndrome da sanguessuga, Dá. Porque tem muita gente, irmãos, que quer. E reclama se não for bem cuidado, bem amado, bem servido. Você conhece pessoas assim? Elas reclamam. Mas na hora de dar, não quer dar. Elas só querem receber. No reino de Deus, na casa de Deus, aquele que será maior é o que serve. Essa igreja é uma igreja de servos? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus está falando com você? Então, não viva sem cobertura. Deus reprova isso. Por isso que ele enviou o seu filho para implantar na terra o seu maior sonho. Porque o sonho de Deus até hoje é ter uma família imensa, onde um cuida do outro. Não deixa a síndrome de Adão te pegar. Adão foi um homem egoísta, egocentrista, e falhou horrivelmente com o grande sonho do pai. A Bíblia fala que Deus é responsável e todos os dias o Senhor vinha fazer o quê? Ao pôr do sol no paraíso. Discipular aquele indivíduo chamado Adão. Ele era tão doente, irmãos, e egocêntrico, que ele não conseguiu discipular e cuidar nem da sua casa. O Senhor ainda age de misericórdia. Visita a próxima geração de Adão e pergunta para quem? Para o filho, o representante, o mais velho. Caim, cadê o teu irmão? Ele fala o quê? Sou eu tutor do meu irmão? Quem sabe o que significa a palavra, o significado da palavra tutor? Responsável, protetor daquele que anda ao seu lado. O Senhor Deus, desde a criação do homem, Ele sonha num povo que é diferente, que é cuidado, mas que cuida. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e você vai trazer a ela uma grande revelação. Vira para a pessoa, olha na bolota dos olhos dela e fala assim: quem não cuida, mata. Primeiro assassinato na Bíblia é um irmão matando o outro, porque não queria cuidar. Se você, meu querido, ama Jesus de verdade, você vai cuidar do seu irmão. Porque esse é o projeto de Deus. Quem ama, cuida. Quem não ama, mata. Quem não cuida, mata.
Olha só. Uma pessoa em vínculo de discipulado é uma pessoa coberta. Andar sozinho na vida cristã é muito perigoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: andar sozinho, meu irmão, na vida cristã é muito perigoso. Nós não fomos gerados por Deus para ser ilhas, grandes represas. Não, nós fomos gerados por Deus para fazer parte do grande oceano. Olha só, Eclesiastes 4, 9 a 12 diz: melhor é serem dois do que um. Olha o que a Bíblia fala. Muitos usam esse texto, irmãos, para fazer casamento, é válido também. Mas aqui está falando de relacionamento. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, diga assim, ai. Você sabe que quando a Bíblia fala ai, é um extremo diante de Deus. É uma coisa extremamente séria. E o Senhor fala aqui, ai. A palavra de Deus fala aqui, ai. Ai de você que está querendo andar sozinho. Tem alguém aqui que quer andar sozinho? Deus o livre. Fala assim, Deus que me livre. Só tem um lugar para aqueles que querem andar sozinho. Você já sabe o nome. Você não quer que eu fale. Mas para aqueles que querem andar com seu irmão, também já existe um lugar preparado. Olha só. Diz mais. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo não haverá o que levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Você, sua cobertura e Jesus. Muitos usam aqui para fazer casamento, você, a esposa, você, o esposo e Jesus. É válido também. Mas deixa eu lhe falar. Viva esse mandamento maravilhoso. 6ª razão, porque o discipulado 1 a 1 molda o nosso caráter para a submissão e prestação de contas. Sabe, querida, a palavra de Deus fala que o discipulado trabalha em uma das áreas mais difíceis do caráter humano. Você, antes de entregar sua vida a Jesus, você gostava de dar prestação de contas? Quando a esposa perguntava, meu filho, mamô, chuchuchu, onde é que você estava? Rapaz, de repente, irmão, o King Kong pega ele. Oh! O Godzilla, o cara vira o bicho. Por que você quer saber onde eu estava? Meu Deus. Aí a mulher já fica, sai dele, coisa. Sai dele. Por quê? Ninguém gosta de prestar contas, irmãos. Ninguém gosta de submeter. Sabe, querido, mas quando se vive o discipulado, o próprio Espírito Santo, através do discipulado, vai gerando isso em nós. O meu pai na fé, o pastor Eibe, meu discipulador, o pastor Eibe. Olha, irmãos, a gente estava o quê? Em 3.109 quilômetros de distância um do outro. Mas olha, eu poderia fazer o que desse na telha. Tu acha que eu fazia? Não. Todos os meus projetos eu ligava para o meu pastor. E falava, meu pastor, olha, estou com esse projeto aqui. O que você acha? Aí ainda ligava. Sabe, querido? Para perguntar se eu estava certo, se eu estava errado. Eu me colocava adiante dele. Se ele falasse, não faça, eu não ia fazer, nunca fiz. Sabe, queridos, ele não ficava me cobrando nada. Eu mesmo que gostava de fazer minhas prestações de conta, de me expor. Sabe, irmãos, a minha vida só tem sido bênção, graças a Deus. Meu ministério só rompe e cresce para a glória de Jesus. Não é porque eu sou tão bom, não. Não, não é, queridos. Apesar de mim, é porque eu tenho procurado a viver esse princípio e mandamento de verdade.
não com limitações. Sétima razão, porque o discipulado 1 a 1 é a ferramenta mais eficaz para a formação de novos líderes. Eu quero trazer uma revelação para você, eu já falei isso aqui antes, mas eu quero afirmar hoje. Muitos líderes e pastores por aí ficam pensando que o gerar líder é a solução e salvação para o seu ministério. E eu provo na Bíblia, irmãos, que isso é um erro muito grave. Jesus mandou a gente ir formar líderes, foi isso? O que ele falou para a gente formar? Você não vê Jesus dando autoridade e ministério definitivo para nenhum dos discípulos antes que de fato provasse e se tornasse verdadeiros discípulos. Só o momento que ele chama os 70 e ele deu ali, delegou a autoridade, e eles foram lá, fizeram o milagre, voltaram e Jesus falou: me dá de volta. Porque nenhum ainda tinha sido aprovado como verdadeiro discípulo. Tem muito pastor tendo muita dor de cabeça, irmão. Porque ele pensa que formar líderes é a solução da expansão do crescimento do seu ministério. Ele está gerando concorrente. E cedo ou tarde vão rachar o ministério dele. Porque Jesus nunca falou: ide e fazei líderes. Ele falou: ide e fazei o quê? Ide e fazei o quê? Na minha igreja, eu não dou autoridade e ministério para ninguém antes que ele seja provado que é um verdadeiro discípulo, que é um verdadeiro filho. Jesus chama os seus discípulos e existiam alguns líderes fortes no meio desses discípulos, sim ou não? Quem conheceu a vida de Pedro? Pedro era um líder forte, era ou não era, irmão? Comerciante, comandava uma equipe, e ele tratava a equipe dele igual um cavalo, né, irmão? Bobeou, um líder, querido, ele não tem identidade familiar. Eu trabalhei nas maiores empresas desse país, e uma delas chama Martins, maior atacadista de gêneros alimentícios da América Latina, meu irmão, não tem outra. Trabalhei no concorrente, Peixoto, Casas Uberlândia, Casa Uberaba. Eu fiz os maiores cursos que você possa imaginar em liderança. Sabe o que eu aprendi? A conquistar a meta e o alvo a qualquer custo. Você tem que passar pelo teu vizinho, aqui, que está do teu lado, na mesa do lado, você tem que passar. Em outras palavras, um líder não tem coração. Se for preciso passar por cima do pai e da mãe, da família, ele vai passar, porque o maior alvo no coração dele é aquele de conquistar sua meta. Um discípulo é totalmente diferente. O que é prioridade para ele? Quando ele forma, ele realmente se torna um discípulo. A primeira, maior e grande prioridade dele é o quê? É a sua casa. Ele tem uma identidade familiar. Ele reconhece o pai espiritual que Deus deu, a mãe espiritual que Deus deu, os irmãos espirituais que Deus deu. Pedro era um líder. Um líder, ele é sanguinário. Primeira oportunidade que ele teve, ele tirou o quê? A espada e decepou a orelha de Malco. Um líder sanguinário. E tem muito pastor gerando líderes. Não gera líderes. Obedeça o ide de Jesus e gere discípulos. Depois que Jesus enfrenta aquelas lutas com aquele líder chamado Pedro. Uma das lutas é o quê? Que um líder trai na primeira oportunidade que ele tem. Quem lembra? Jesus,
dando a oportunidade de ele ser um discípulo, dele amar e honrá-lo, e ele o quê? Trai, porque ainda no coração dele o quê? Ele era um líder. Um líder, ele é sanguinário, assassino e traidor. Sabe, querido, deixa eu te falar. Jesus teve que ressuscitar para continuar o discipulado e gerar em Pedro o coração de discípulo. Vira para a pessoa que está do seu lado agora, olha na bolota dos olhos e fala assim: que não seja assim com você. Que você consiga transformar os Pedros, os líderes, em discípulos antes de partir para a glória. Sabe, irmãos, Jesus ressuscita e tem o último discipulado com Pedro. Sabe aquele líder duro, traidor, sanguinário? Ele senta frente a frente com Jesus. E Jesus olha na bolota dos olhos dele e fala: tu me amas? João, Evangelho de João, capítulo 21. Ele fala: sim, Senhor, te amo. Apacenta o quê? Sabe, querido, ou você ensina o rebanho da tua célula, da tua igreja, a amar, cuidar das pessoas, ou ela vai se perder cedo ou tarde. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Sabe que eu te amo. Ele falou o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ali Pedro cai em si. E por dentro dele acontece um grande impacto espiritual. E ali é gerado nele um coração de um verdadeiro discípulo. Ele já não toma mais a decisão de resposta. Ele só vira para Jesus e ele fala: eu sou teu. Tu sabe todas as coisas para mim. A partir de agora, o que o Senhor falar é o que eu vou fazer. Eu não vou mais contestar. Eu não vou mais fazer nada que não seja o que tu me pedes. O Senhor o aprova como um verdadeiro discípulo. E o Senhor fala: apacenta os meus cordeiros, os meus rebanhos, as minhas ovelhas. A partir de agora, Pedro, você é um discípulo. Depois que esse homem foi aprovado como discípulo, ele não se sentiu honrado, nem sequer de ser o quê? Crucificado como seu mestre. Se você, querido, estiver investindo o teu tempo em formação de líderes, tu está perdido. Se você estiver investindo o seu tempo, sabe, querido, em oba-oba, em historinha, sabe, nisso e naquilo, e não estiver investindo no que Jesus te pede, você está perdido. Não gere líderes, gere discípulos, líderes. Quando nós falamos que nós temos 29 mil líderes preparados só em Santarém, nós estamos falando que nós temos 29 mil discípulos líderes. Só damos autoridade e ministério a alguém dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula, depois que ele se torna um verdadeiro discípulo. Você pode aplaudir Jesus? Meu tempo está chegando ao final e eu quero encerrar falando para vocês, como eu comecei falando. Eu tenho muitas razões
para agradecer ao Pai, para agradecer ao Filho, para agradecer ao Espírito Santo de Deus, por esse mandamento discipulado. Porque eu não tinha mais esperança de ter uma família estruturada, de ter uma família rendida aos pés do Senhor. Mas Deus me concedeu, irmãos. Começamos em Santarém a trabalhar com células, crescemos um bocadinho, mas depois que nós começamos a trabalhar com o discipulado, a igreja expandiu, cresceu de forma sobrenatural. Sabe, queridos? E nós começamos a fazer, então, as conferências. Quando começa a ir muitos pastores para Santarém, e vai uma equipe de São Paulo, e um desses pastores pediu para mim discipulá-lo. E o pastor Eibe concordou, abençoou. Então, eu comecei a discipular por telefone. E um dia, falando sobre família, eu falei para ele que meu pai tinha abandonado, já fazia muitos anos, não sabia se estava vivo ou morto, aonde estava, que eu não tinha mais pai e nem mãe. Porque a minha mãe, ele falou que já tinha morrido há muitos anos. E ele falou assim para mim, aquele discípulo: eu tenho um escritório aqui em São Paulo, pastor, por que você não me manda a cópia do seu registro? E eu faço uma busca para descobrir um primo, um tio, alguém. Eu falei: olha, muito legal, se eu conseguir um primo, pois eu vou valorizar esse primo como meu parente e vou estar morando até perto dele. Ele pegou e fez a busca e descobriu que a cidade era o quê? Dos meus avós, Piraju, 230 quilômetros de São Paulo. Ele ligou então para o cartório lá, o cartório começou a buscar, né, todo o histórico dos meus avós, mas falou assim: olha, liga para a FM da cidade, porque vai que você entra ao vivo e alguém te ouça. Ele ligou para a FM e a moça falou: entra ao vivo. Ele entrou ao vivo e falando, usando o meu nome. Uma tia minha, o quê? Ouviu. Ligou para todos os outros tios. Meu irmão, você tem que falar para as mulheres. Você viu quem que os anjos falou? Vá lá e diga a todos. Quem foi? As mulheres. Seja inteligente, eficiente, total. Olha aí, a minha tia ligou para todos os familiares. Olha a cristocidência, cristocidência, não esqueça dessa palavra. Quando os meus tios ligam para a FM e pegam o endereço de qual cidade, qual bairro, qual rua, mesma cidade que a maioria dos meus familiares morava, Sorocaba, 3 bairros depois, era o endereço que o Walter deu. Eles pegam os carros, irmãos, pensa numa família grande. Já viu a família corintiana e a flamenguista? É grande, irmão. Mas tem uns aqui que insiste que a do Colorado também é. Depois a gente conversa. É uma família de quem? Misericórdia, Jesus. Aí, olha só, foram todo mundo lá. Chegou aquele monte de carro. E aí, perguntaram para o Walter, meu discípulo: é você que é o Elvis? Aí ele até brincou: Elvis não morreu. Um tio meu, ele é, meu irmão, e cria boi, sabe? Ele é bem brabo. Ele falou: rapaz, vamos falar sério disso aí, rapaz? Tu não tem nenhuma foto dele aí, não? Aí, ele falou: tenho. Aí mostrou a foto. Quando mostrou a foto, uma mulher no meio daquela turma começou a gritar: Deus é fiel e trouxe meu filho de volta. Deus é fiel e trouxe meu filho de volta. Rapaz, aí o Walter começou a ficar incomodado e falou assim: minha senhora, a senhora não é verdade isso aí não. O pai dele já falou para ele que a mãe já está morta há 31 anos. Aí ela falou: não, eu sou a mãe dele. Aí o Walter ficou em parafuso, falou: meu Deus do céu, e agora? Que essa mulher perdeu o sentido, ficou meio doida. A mãe do pastor ela já está morta. Ele pegou, ligou para mim lá em Santarém. Falou: pastor, tem uma boa notícia para te dar. Qual é, Walter? Achei a sua família. Falei: glória a Deus. Ele falou:
É melhor você ir aí para a secretaria da igreja, o telefone convencional, porque celular é muito caro. E era mesmo naquela época, irmão. E ainda é, né? Aí eu fui. Ele perguntou, você está sentado? Eu falei, não. Ele falou, senta. Eu sentei. Já estou. Ele falou, ó, achei toda a sua família par de mãe e tem uma mulher aqui que está dizendo que é sua mãe. Eu falei para ele, Walter, não brinca comigo, porque isso é coisa séria. Ele falou, mas ela é a tua cara. Eu falei, Walter, não me confunde. Quando eu falei isso, ela pegou o telefone e já começou a falar comigo. Meu filho, Deus trouxe você de volta para mim. Começou a chorar, irmãos. 31 anos, sem saber aonde o filho estava. Se vivo ou morto. A minha mãe sofreu tanto que vocês nem imaginam. Tomando remédios controlados. Só um pai muito cruel para fazer isso com a mãe. Sabe, querido, o meu pai estava dominado por Satanás. Ela começou a falar no meu ouvido, meu filho, Deus trouxe você de volta. E do outro lado, as palavras do meu pai, a sua mãe já está morta. A primeira vez ouvindo na minha vida a voz da minha mãe. As lágrimas veio, irmão. Sabe, querido? Faltava 8 dias para mim fazer uma viagem para São Paulo, onde ia fazer várias conferências. E a partir daquele momento, meu Deus do céu, foi muito difícil para mim. Sabe por quê, querido? Eu enfrentei tantas lutas em Santarém. Sabe, querido? E uma das maiores lutas era quando era Natal e Ano Novo. As famílias da igreja já sabiam que eu não tinha família. Eles combinavam entre eles, convida o pastor Elvis para a ceia de Natal, de Ano Novo. E eu lembro que eu ia, mas tinha momento que os filhos começavam a abraçar os pais aos filhos. Aquilo doía tanto no meu coração, que às vezes eu dava desculpas. Voltava para o meu apartamento, eu ajoelhava aos pés da cama, e a minha oração era essa, que eu nunca esqueci. Eu falava, Senhor Deus, eu vou te servir por toda a minha vida, mas me conceda, quando eu chegar no céu, eu ver a minha mãe, abraçar a minha mãe e sentir o cheiro da minha mãe. Sabe, queridos, isso era tão difícil para mim. Eu tinha sonhos tão pequenos, mas para mim tão importantes. Estar em casa e brincando com os meus amiguinhos, e a minha mãe chamar na hora do almoço, colocar o almoço e falar, filho, vem comer. Eu tinha sonhos tão pequenos, irmãos, por exemplo, sabe, eu estar brincando com meus amigos à tardezinha, e ela me chamar e me colocar para tomar o banho, preparar aquela roupinha, colocar em cima da cama, e falar, depois que você tomar banho, filho, veste essa roupinha. Talvez isso para você, querido, é tão comum, tão simples, porque você sempre teve. Agora, uma criança que cresceu e nunca teve, sabe qual é a dor por não ter. Sabe, irmãos, Deus começou a curar minha vida através do meu discipulado. Isso só aconteceu porque o meu discipulador, nós começamos, depois das células em Santarém, a implantar o discipulado. E o meu discipulador começou a orar por mim.
E ele teve um sonho. E ele me contou o sonho. Que eu estava numa sala como se fosse no céu. E havia uma mesa sortida com todo tipo de riqueza que podia imaginar na terra. Ouro, diamantes e tudo. E a voz de Deus falava, tudo isso é do meu filho Elvis. E eu saía com tanta alegria para ir pegar, só que eu ia pegando as migalhas. E o meu discipulador viu que quando eu chegava próximo daquela mesa, tinha 2 correntes que aprisionavam meus pés. E eu não conseguia pegar o melhor de Deus. Sabe, querido, tem muitos cristãos, muitas vezes, vivendo do bom. Mas Deus tem o excelente para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem o excelente para você. Agradeça pelo bom, mas busque o excelente, porque é o que Deus tem para você. Sabe, queridos, eu falei, mas eu não entendi. Ele falou, então, no seu TSD, ora e pede revelação de Deus, vai que Deus realmente te revele. E eu fiz isso. E Deus o quê? Me revelou. Eu estava orando quando eu ouvi uma voz falando, assassino. Eu até pensei que era Satanás tentando atrapalhar meu tempo sozinho com Deus. E o Espírito Santo falou, não, é eu. Eu falei, mas eu nunca matei ninguém, Senhor. Ele falou, seu pai no seu coração. E eu lembrei. Quando eu fui ao garimpo, quando eu voltei, meu pai vendeu a casa estava sendo preparada para fazer umas reformas e estava fechada. E ele me abandonou. Eu abri o portalzinho que tinha do lado da casa, eu entrei lá no quintal, me lancei de joelho e eu batia no peito chorando. A partir de hoje, tu nunca mais me ouvirá te chamar de pai. Eu te mato no meu coração. Sabe, querido, a gente pode até esquecer, mas Deus não esquece. Naquele momento, eu pedi muito perdão a Deus. Saí dali, liguei para o meu discipulador. Contei. Perguntei se ele poderia me receber na sua casa. Ele disse que sim. Eu fui e contei tudo. Ele pegou a Bíblia e ele falou, você crê na palavra de Deus? Eu falei sim. Ele falou, esta palavra, a Bíblia diz que o amar e o perdoar é uma decisão que tomamos, mesmo quando não queremos. Você está preparado para perdoar o seu pai? Eu falei, não. Ele falou, mas essa palavra diz isso. Eu olhei para ele com lágrimas nos olhos e eu falei, tudo bem. Se essa palavra diz isso, pois eu decido agora, se você me ajudar a obedecer a Deus. Eu vou liberar perdão para aquele que eu mais odeio. Eu vou decidir amar aquele quem eu não amo. E a prova disto, desta aliança que eu estou fazendo com você e com Deus, meu discipulador, é que eu vou orar todos os dias por ele, no meu tempo sozinho com Deus, e vou pelo menos jejuar uma vez por semana. E eu comecei a partir dali a fazer isso. Deus começou a liberar tanta bênção nos meus negócios. O meu ministério a partir daí começou a crescer assim, irmão. E tem mais. A minha vida começou a prosperar de uma forma assim impressionante. E era a verdade das migalhas. Eu estava diante de fechar um grande negócio, irmãos, por incrível que pareça. Quando estava ali para assinar tudo, melava a coisa, dava errado. Mas depois que eu decidi a perdoar aquele que mais me feriu, Deus me fez encontrar a minha mãe, que há 31 anos eu não sabia se estava viva ou morta. E aonde estava? Sorocaba. Antes de voltar para Santarém, encontro minha mãe chorando. E eu falo, mãe, a senhora não está feliz de eu ter voltado? Sim, meu filho. Mas eu queria saber se o seu pai está vivo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ele.
Por que ele fez isso comigo, com você e com a sua irmã? Por culpa do meu pai, a minha irmã está há 44 anos em um centro de reabilitação, onde ela está toda atrofiada. E ela não consegue nem falar, mas uma coisa ela falava, todas as vezes que nós íamos lá: cadê papai? Com muita dificuldade, porque ela sabia que o pai tinha traído e abandonado ela. Sabe, querido, eu estou ministrando no ginásio dos esportes, 5.000 pastores e líderes da Quadrangular. Eu estava junto com o pastor Eibe, implantando, fazendo a imersão para a Quadrangular lá no Pará, na pessoa do pastor Josué Benção. Sabe, querido, ele falou: olha, eu sei que o seu testemunho é forte, você encontrou sua mãe depois de 31 anos. Falei: é verdade. Ele falou: ó, no final de tudo aí, você ministra o seu testemunho, do que Deus fez na tua vida através do discipulado. Aí eu ministrei. Sabe, Deus levantou um dos pastores lá, que também era um dos líderes fortes da justiça eleitoral. Ele falou: me dá o nome do seu pai. Ele descobriu o meu pai vivo em Rorainópolis, estado de Roraima. Eu fui fazer uma grande conferência em Manaus, e aí pegamos uma caminhonete, e o pastor Francisco, muito meu amigo, foi comigo até Rorainópolis. Só que nós não conseguimos achar meu pai, porque ele é vice-presidente do Conselho de Pesca. Eu só achei a mulher dele atual, que ele vive, e 2 irmãos por parte de pai. Voltei para Fortaleza, onde eu morava antes, e aí marcamos um encontro lá em Santarém, queridos, frente a frente. Primeiro eu pedi perdão para o meu pai, pelos erros que eu cometi de pensar, e tantos outros detalhes. Mas depois eu falei: mas eu te perdoo também. Eu já te perdoei há anos atrás, e oro pela sua vida. Só que eu olhei para ele e eu vi um brilho diferente no rosto dele. Eu perguntei para ele: pai, o senhor é evangélico? Ele falou: sim, meu filho. Eu falei: sério? Ele falou: sim. Eu falei: desde quando? Ele me deu a data. 6 meses e pouquíssimos dias depois que eu perdoei, decidi amá-lo, o Senhor enviou lá homens de Deus e mulheres de Deus, e o meu pai converteu para a glória de Jesus. Aleluia! Encontro minha mãe, chego em São Paulo, irmãos. Olha só, desço do carro, na frente da casa da minha mãe. Era gente para tu quanto é canto. Luzes, filmando. Eu falei: meu Deus, eles contrataram um estúdio para gravar a minha chegada. Aí eu até fiz pose. Queridos, a minha prima, a Kelly Revaskin, ela era repórter direta do Jornal Hoje da Tarde, da Globo, e ela era uma das repórteres principal da TV Tem, da Grande São Paulo. Aí, olha só, ela falou para o superior dela, ele mandou a equipe toda para fazer a filmagem. Irmão, no outro dia eu saí em toda aquela rede de televisão da Grande São Paulo. Irmãos, em Sorocaba, onde eu entrava, no Carrefour, Extra, sabe Deus, Panificador, o povo: é ele! E chegava: conta pra gente como é que foi. Aí eu tive a ideia de fazer um culto evangelístico. O Walter, meu discípulo, tinha uma célula com 21 pessoas. Irmãos, só nesse dia, o prédio era bem pequenininho, irmão, foi a cadeira para tudo quanto é canto, do lado de fora, do lado de dentro. Irmão, deu mais do que 300 pessoas, 47 converteram, e a minha mãe foi a primeira a vir à frente a aceitar Jesus. Eu ganhei ela para Jesus. Aleluia! Mais 16 pessoas da minha família. Eu tenho primo, até pastor, prima pastora agora, que é fruto desse dia. Sabe, queridos? Voltei. Marquei com meu pai. Trouxe ele a São Paulo. Ele de joelho pediu perdão para minha mãe. Levei ele lá em Jaci, perto de São José do Rio Preto.
Ele de joelho pedindo perdão para minha irmã. Depois disso, a minha irmã nunca mais perguntou pelo pai. Ela perdoou ele de coração. A minha família hoje, querido, está totalmente restaurada. Agora é convertendo tio, primo, prima, irmãos, é impressionante o que Deus está fazendo. O diabo investiu para destruir a minha e a minha casa. Mas o Senhor, através do discipulado, Ele restaurou a minha casa, mudou a minha vida e a minha história. E é por isso que eu estou aqui, desafiando você. Viva esse discipulado, em nome de Jesus. Viva esse mandamento, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero desafiar você. Se você sentiu no seu coração um toque do Espírito Santo de Deus, e se você quer vir aqui à frente, receber uma oração, eu quero orar por tua vida. Em todas as áreas e principalmente pela tua família. Que Deus possa começar pela tua casa, gerando verdadeiros discípulos. Saia do seu lugar, dê um passo à frente, se lança aos pés do Senhor. Coloca o teu coração em Deus nesse momento.